Férias é coisa boa, né? Coisa boa. A família às vezes espera o ano todo, muitas das nossas famílias aguardam o período de férias escolares, porque tem crianças nessa faixa etária, Sim. então acabam canalizando suas férias pelos meses de janeiro, julho, né? Por causa disso. Mas existem alguns cuidados que as pessoas têm que ter, ou a empolgação, a ansiedade faz com que as pessoas esqueçam detalhes. Como você vê esse processo todo? Ele precisa, embora seja um momento de lazer, descontração, é algo que precisa ser pensado? Vamos lá. A grande questão, Ulisses, é que as férias muitas vezes elas se tornam um período de alívio para a pessoa, né? Então a gente está lá no trabalho, seguindo aquela carga mais intensa, e aí muitas vezes a hora de começar a descansar, ela é algo bem ansiado pela gente. Só que a gente não planeja, então se a gente muitas vezes, quando eu estou falando de planejar, eu não estou falando exatamente de viajar, eu não estou falando de fazer nenhuma programação especial, mas da gente determinar como que a gente vai consumir esse tempo, como que a gente vai melhor aproveitar ele. E eu acho que essa é a maior dificuldade. Quando as pessoas dizem que não aproveitaram ou que voltaram cansadas, muitas vezes está relacionado a isso. Na verdade, a pessoa saiu para um descanso e, por falta de programação, não usufruiu desse momento de 100% como poderia. Sabe aquele negócio que a gente escuta muito de quando descansa, carrega pedra? Carrega pedra? Mais ou menos Acaba assim. acontecendo isso. A nossa produção preparou um looping de informações, Wesley, que através de cada tópico desse a gente pode discutir, se trazendo aí conhecimento para a gente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver? O primeiro deles, planejar pode ser tão bom quanto tirar férias. É o que a gente comentou um pouquinho, né? A gente acha que as férias, elas estão ligadas só a você pegar o carro e cair na estrada. Muitas vezes você definir como que você vai usar aquele tempo que é tão precioso para você, aquele tempo que você tanto esperou, seja para visitar um parente, para conhecer algum lugar, para poder fazer um curso. Planejar isso e entender como que você vai destinar esses dias que são um retorno de um bom trabalho é extremamente importante. Então, assim, envolver-se nesse planejamento, ver quais são as possibilidades, tentar ver os recursos que você tem, tanto financeiros quanto de tempo, pode ser muito importante para que as férias sejam o mínimo frustradas possível e também com o melhor aproveitamento. Perfeito. Eu posso dar minha situação prática. Tinha um saldinho de férias recente e num dia não vou viajar, no dia seguinte vou. Obviamente foi bom, descansamos, estivemos com a família, mas a gente, quando volta, você percebe que realmente, se você tivesse planejado, ocupado melhor o tempo, né, porque muitas vezes você planeja de uma forma, não, vai ser sol, é praia, mas aí foi uma semana de chuva, né? Então, o quanto poderia ser melhor se realmente houvesse planejamento. Então, esse ponto que você colocou é muito importante, assim, às vezes a gente planeja um destino, mas a gente não olha as condições climáticas daquele tempo. Então, assim, você está naquele lugar maravilhoso que você ansiou muito por estar ali, só que está chovendo, ou então não está um clima apropriado, está muito frio. E não levou um jogo de tabuleiro, Exatamente. Aí fica todo mundo no celular, né? No celular, é verdade. Aí. Vamos ver mais uma informação que é importante para o Wesley comentar com a gente, vamos ver. Olha só. Sempre que possível, distribua suas férias em vários períodos. Wesley, obviamente, pessoas que têm cargo de confiança e nem sempre conseguem tirar 30 dias de férias corridos, né? Já tem essa mobilidade. Mas agora a nova lei trabalhista também já permite que você quebre esses dias, não tenha necessidade de tirar esses 30 dias ininterruptos. Isso é importante, poder tirar ele esfacelado assim? Eu vou dar o meu ponto de vista primeiro como uma pessoa que trabalhou nesse modelo por muito tempo. Ok. Se a gente pensa que a gente tem uma realidade de 30 dias de férias ao longo de um ano, é mais ou menos como se a gente trabalhasse 11 para descansar um. Será que esse um mês a gente consegue fazer tudo que a gente queria? Será que as condições, por exemplo, climáticas desse período que a gente está tirando vai dar para aproveitar tudo? Uma coisa que sempre que possível eu acho importante a gente adotar é fragmentar isso em períodos menores. Por quê? Eu consigo tirar muitas vezes, esse talvez é um dos pontos positivos que eu consigo ver, né? Pelo menos nesse lado dessa reforma trabalhista, a ideia da gente conseguir fragmentar, por exemplo, 3 períodos de 10 dias, que a gente tem 3 possibilidades de férias aí. Então, se a gente pensa numa dimensão aí de um ano, a gente pode trabalhar 4 meses, ter um refresco, depois trabalhar mais 4. E assim a gente vai ter um melhor aproveitamento, tanto do tempo que a gente vai estar com a família ou se dedicando às férias, e também voltar mais disposto, mais animado para seguir as atividades rotineiras. Legal. Psicologicamente, isso também é melhor para o ser humano? É mais saudável.
saudável, porque é mais ou menos aquele equilíbrio que eu falei. 11 meses, fica um mês fora de tudo. Quando você volta, aquele período de engatar de novo, ele pode não ser tão fácil. Verdade. Mas como você está fragmentando, tem o ponto positivo e o ponto negativo. Tem gente que fala, eu não descansei o suficiente. Demoro para desligar do trabalho. Sim, esse tempo de desligar é importante, de religar também é importante. E isso tudo vai partir do planejamento e da consciência que a gente vai usar as nossas férias. Bacana, perfeito. Vamos ver mais um tópico? Faça algo que você realmente queira fazer. É tão precioso esse tempo que não dá para desperdiçar, né, Wesley? Sim. E aí a gente acaba condicionando férias que, como eu disse, né, são um retorno de um ano inteiro de trabalho, a muitas vezes um projeto que não é nosso. Então, assim, realmente eu quero visitar a sogra nessas férias? É um desejo meu? Pode ser que existam coisas que não são valorizadas, mas são mais importantes. Eu reformar minha casa, eu mexer em coisas que fazem realmente sentido. E vai fazer essas férias mais produtivas do que propriamente fazer uma viagem, por exemplo. exemplo. Sim, férias não é viajar. Férias é você entender que o seu tempo está sendo investido de uma forma agradável, de uma forma que você escolheu fazer. Então, assim, até para que isso seja mais prazeroso e menos cansativo para o retorno, a pessoa saber o que ela está fazendo com esses dias é extremamente importante. E mesmo porque nessas férias também você está administrando vontades, né? É a sua, é da sua esposa, é dos seus filhos. Muitas vezes eu brincava com minhas filhas, hello, sou ser humano, também tenho vontades, né? Porque dependendo da idade deles, eles querem cada minuto a vontade deles e é ininterrupto. A gente também tem essa sabedoria de administrar esse querer de cada um, né? Muitas vontades para administrar, né, Ulisses? Perfeito. Vamos ver mais um tema? Se dê uma pausa antes de voltar à rotina. Extraia algo de bom das férias e traga para o seu cotidiano. Como você percebe isso? Às vezes a gente fica naquela questão de eu tenho que aproveitar ao máximo. Então eu entro de férias na sexta-feira, sábado de manhã eu estou com um voo marcado, eu volto no outro domingo à noite, para segunda-feira já está com tudo pronto, começando a trabalhar. Será que eu me dei esse tempo dessa divisão entre férias, diversão, descanso, entre trabalho, responsabilidade, compromisso? Uma coisa que é importante adotar, você tem um tempo mínimo entre o que você está chegando para você desapegar e voltar para a sua rotina, para que não entre em conflito as informações. Já ouviu falar, não sei se, mas escutando entre amigos, até pessoas conhecidas, as pessoas brincam, depressão pós-Europa, depressão pós isso aqui. Às vezes a pessoa chega e ela tá com uma realidade na cabeça dela, das férias, do descanso, e o que ela acontece logo na sequência é trabalhar. E aí acaba que essa frustração ela pode estar presente. Então ela entender, ela se dá uma pausa para perceber, olha, acabou as férias, agora eu retomo minha vida normal, é o primeiro passo para segunda-feira ela chegar disposta, chegar bem animada e voltar a cumprir as atividades dela. Wesley, e mesmo não havendo essa pausa, você não tem nem tempo de planejamento, que muitas vezes você não consegue fazer esse planejamento antes de que as férias aconteçam. Então, logo que ela se inicia, você tendo essa pausa para planejar, conversar em família, decidir, definir, é importante, né? São as duas pausas, né? Se a gente está pensando em uma viagem mais elaborada, até que vai demorar mais dias, talvez não seja possível fragmentar igual a gente falou anteriormente, né? Mas a gente precisa ver o que realmente a gente quer fazer. Se for essa viagem mais elaborada, vai precisar de um planejamento, vai precisar de um envolvimento até enquanto estiver no período laboral, no período de trabalho. Mas muitas vezes, não temos nada planejado, não vamos fazer nada a princípio, para e vê o que é bom, o que você pode fazer para a sua vida de importante, para a sua família, para quem está envolvido nessas férias. Talvez nossos telespectadores, puxa, tarde demais essa matéria, estou no meio das minhas férias, ou acabei de sair de férias, estou assistindo de tudo um pouco aqui, da cidade onde estou passando, mas dá tempo de dar uma paradinha ainda, de planejar os próximos dias, não é? Mesmo estando no lugar, reaproveitar ou ter iniciativas que não teve antes das férias começarem. Ulisses, tanto no meu trabalho no consultório quanto na Clínica Sander, onde eu trabalho especificamente com pacientes de obesidade, em ambas as situações, eu sempre convido as pessoas a pensarem na menor ação que elas podem fazer para algo que seja importante para elas. Olha que legal. Então, se algo é importante mesmo, se eu estou vendo nessa conversa, nesse diálogo que a gente está tendo, algumas dicas que podem melhorar as minhas férias, eu tenho essa opção de aplicar isso só nas próximas, mas eu tenho que fazer também na próxima semana, no próximo dia. Eu posso muitas vezes levantar amanhã, que é meu último dia de férias, e falar, eu vou dar uma volta na lagoa, que é uma coisa que tem muito tempo que eu não faço, desde que seja importante para você.
Maravilhoso. E eu quero fazer um alerta para o nosso telespectador, embora não seja a nossa matéria, né? A falta de planejamento, né? Aconteceu recentemente comigo, um dia eu não ia viajar e no dia seguinte fomos viajar e quase no fim dessas férias nos demos conta de que nem nossos vizinhos souberam que nós estávamos viajando, não investimos em segurança da nossa casa e algo muito terrível aconteceu. Então é importante, né, que haja esse planejamento de férias, né, para que as férias sejam realmente o momento de diversão, de descanso com a sua família, para que também você não tenha surpresas ruins, né, por causa dessa falta de planejamento. Então, eu acho muito importante nesse período a família se sentar, conversar, né? Obviamente que isso deve ser feito também com bom tempo de antecedência, mas quando não há essa oportunidade, planejar essa pausa de 1 ou 2 dias no começo das suas férias para ter todo esse entendimento e conversa para que possa ser tudo perfeito e as férias dos sonhos, verdade? O que você enfrentou, Ulisses, infelizmente, né, é um retorno do tempo que a gente vive hoje, né? Violência, modernidade, todas essas coisas. Então, ter esse tempo de planejamento vai possibilitar que a gente possa mobilizar os vizinhos, para que a gente possa tomar algumas decisões, como, por exemplo, e o cachorrinho vai ficar com quem? A mãe vai cuidar, vai ficar na casa de um amigo, vou procurar um canil. Muitas decisões, às vezes, precisam ser tomadas para essas férias acontecerem, que se a gente toma ela sem pensar ou sem decidir, a gente acaba sofrendo o problema de viajar, mas não estar lá. Eu vou estar nas férias preocupado que minha casa, eu não cuidei dela o suficiente, que o meu cachorrinho pode estar ficando sem água, que as plantas vão secar, e eu não consigo estar ali. A cabeça não está lá, né? Sim, eu volto cansado. E de que valeu minhas férias? Perfeito. Olha, eu estive aqui com o psicólogo Wesley Carneiro, que deu dicas muito especiais para a gente em relação às férias, né? Como ela pode ser 100% aproveitada de todo um contexto aí de planejamento. Wesley, muito obrigado pela sua participação aqui. Deixa eu ver se eu tenho algo importante aqui que eu queria falar com você. Você comentou alguma coisa, mas como extrair algo de bom das férias nossas para o nosso cotidiano depois? Claro. Isso é muito importante, porque as férias são um período de descobrimento, da gente se relacionar com o que é realmente importante, com o que a gente escolhe fazer. Então, muitas vezes, nessa ideia de não viajar, eu escolhi investir um tempo com a minha família. Eu percebo que isso é bom, eu tenho momentos de engajamento com meus filhos, com a minha esposa, com a família como um todo. E se eu percebo que isso tem um valor para mim, eu posso começar a implementar pequenas ações que me ajudem a ter isso não só nas férias, mas no dia a dia. Perfeito. Almoço em família, buscar os filhos na escola, ou trazer, estar mais envolvido com amigos. Tudo que eu experimentei, eu posso estar vivendo no dia a dia. Até mesmo assim, conheci um lugar incrível e eu estou determinado a conhecer outros. Esse período de volta, ele vai ser, essa imagem, essa percepção vai estar sempre com a pessoa para que ela consiga se planejar para as próximas férias. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.